E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonatas e vamos para mais uma aula de filosofia. A aula de hoje é sobre o Sócrates, esse grande nome da filosofia. O Sócrates é um dos pensadores mais importantes da filosofia clássica grega. Sócrates não deixou nada escrito. Muito do que a gente sabe sobre ele é o que Platão escreveu ou Aristóteles escreveu. Então existe muita controvérsia sobre as reais obras de Sócrates. Só que esse personagem, essa figura clássica da filosofia, nos ajuda muito a entender uma transformação da filosofia grega. Por quê? Porque ele não estava preocupado com a questão da arqué, de entender a origem do universo, e sim com o descobrimento de uma verdade, que já estaria no interior de cada uma das pessoas. O Sócrates é famoso por sua frase, conhece-te a ti mesmo. Porque ele acreditava que a verdade estava no interior de cada um. Sócrates é nascido em Atenas e nasceu por volta de 470 a.C. E ele sai por pouquíssimas vezes de Atenas. As únicas vezes que ele sai da cidade é para lutar na Guerra do Peloponeso. Então Sócrates tem essa experiência de batalha. Após retornar a Atenas, ele acaba se interessando pela filosofia. E acaba sendo o fundador dessa filosofia clássica, chamada também filosofia ontológica, porque busca pela verdade do ser, através de uma investigação sistemática, de um questionamento e de uma crítica ao conhecimento. Sócrates acredita que a verdade é o que determina a moral humana. Então ele também é conhecido como o pai da ética. Ele acaba sendo condenado à morte em Atenas por defender as suas ideias. E também sendo acusado de colocar na cabeça dos jovens atenienses pensamentos que iam contra a lei da cidade, que iam contra as tradições aristocráticas. Por quê? Sócrates acreditava numa espécie de daimon. O que seria isso? Seria uma espécie de um bem interior, uma espécie de uma voz que guiaria a pessoa a somente agir pelo bem. Seria uma espécie de voz da consciência. Então, ele acaba sendo condenado à morte por corromper a juventude ateniense, corromper a juventude a questionar as tradições e os padrões aristocráticos de Atenas naquele momento. Uma outra clássica fala de Sócrates é só sei que nada sei. Por que essa frase é tão importante? Porque através dessa frase Sócrates fica sendo reconhecido como um dos homens mais sábios da Grécia. Uma história que alimenta bem essa mitologia acerca de Sócrates é que Querofonte, seu amigo, ele vai visitar o oráculo de Delfos, o oráculo mais importante da Grécia naquele período, e Querofonte, amigo de Sócrates, pergunta: quem é o homem mais sábio de toda a Grécia? O oráculo responde: Sócrates. Sócrates, então, fica sabendo dessa notícia por Querofonte e busca saber por que ele era o homem mais sábio, já que a Grécia era repleta de grandes pensadores, grandes poetas e grandes escritores. E ele vai fazendo uma peregrinação para encontrar cada um desses autores, cada um desses pensadores. E o que ele percebe? Que essas pessoas que ele vai conversar, elas acreditam que sabem de tudo. Elas já acreditam que têm um conhecimento em si, enquanto Sócrates assume que não sabe nada, que está sempre aprendendo sobre a vida. Então ele chega a essa conclusão. Por essas pessoas acreditarem que sabem demais, elas acabam sendo ignorantes, elas acabam sendo fechando as portas para a verdadeira prática do conhecimento. Então aí Sócrates entende que a humildade e a busca aí por aumentar o seu conhecimento cada vez mais, por conhecer a si mesmo, é a base de toda a filosofia clássica. Então ele reconhece em si a sua ignorância. Outro ponto do pensamento socrático é a sua constante oposição ao pensamento dos sofistas, que a gente viu na última aula. Por quê? O Sócrates ele busca uma verdade, e a verdade estaria dentro de cada um dos seres. Então ele não ensina essa verdade. Através de várias perguntas, ele estimula aí o indivíduo a chegar na sua própria verdade. Porque, segundo ele, o conhecimento estaria dentro de cada um de nós. Então ele acusa os sofistas de não acreditar em nenhum tipo de verdade. Os sofistas eram relativistas, eles acreditavam que cada coisa tinha um ponto de vista, então não existiria uma verdade absoluta. Então Sócrates contrapõe eles com a existência de uma verdade.
E os sofistas também, eles não estavam preocupados com essa busca pela verdade. Eles queriam ensinar práticas de oratória, práticas de argumentação, para as pessoas conseguirem ali expor suas ideias em praça pública. Então, Sócrates acusava os sofistas de serem vendidos, de serem mercenários do saber, de ensinarem qualquer um a defender qualquer ponto de vista, seja esse ponto de vista moral ou não. Para Sócrates, só se chega à verdade através da razão, e ele tem um método de conhecimento para alcançar essa verdade. Seria um método de conhecimento socrático, a maiêutica, ou o parto de ideias. Então, esse método de conhecimento, ele visa encontrar a origem dos conceitos. Como assim a origem dos conceitos? Ele não quer saber a opinião das pessoas sobre os conceitos, sobre o que é justiça, o que é verdade. Ele quer chegar no conceito em si. O que significa a virtude, a coragem, a justiça. Ele parte da ideia de que a coisa é em si mesmo. Então, o conhecimento dos conceitos guiaria ali o que seria a verdade ou não, o que seria o certo ou o errado. E para se alcançar a verdade através dessa maiêutica, desse parto de ideias, teriam duas etapas. A primeira etapa é um momento de ironia. O que seria isso? Onde Sócrates escuta os argumentos, as opiniões das pessoas, e ele vai refutar esses argumentos. Ele vai fazer isso para enfraquecer a opinião, chamada na Grécia Antiga de doxa. Então, através dessa ironia, desse questionamento de refutar os argumentos, a pessoa vai refletir sobre se ela sabe ou não aquilo que ela está argumentando. O segundo momento é o momento da indagação. Por quê? Nesse momento, depois de Sócrates refutar os argumentos da pessoa, ele vai começar a fazer uma série de perguntas. Para quê? Objetivando que o indivíduo chegue à sua própria verdade. Que através das perguntas feitas por Sócrates, o indivíduo vai olhar para o seu interior, vai tentar conhecer a si mesmo e então promulgar aí o que seria a sua verdade. Então, o indivíduo ele chegaria à verdade por si mesmo. Sócrates, então, não se considera um professor. Ele se considera alguém que estimula o indivíduo a olhar para dentro de si e encontrar a sua própria verdade. Para Sócrates, a verdade, então, estaria dentro do indivíduo e deveria ser despertada por essa prática da maiêutica. Sócrates ele é um pensador muito importante e por defender as suas ideias e criticar duramente a democracia ateniense, ele acaba sendo condenado à morte e em nenhum momento ele questiona esse julgamento. Ele tem várias oportunidades de fugir de Atenas, vários amigos dele vão propor essa fuga da cadeia, ele não aceita por quê? Ele quer respeitar as leis da cidade. Ele fala, já que existe essa lei, irei respeitá-la. E ele acaba sendo morto após ingerir cicuta, que era um veneno comum para execuções da época. Então, Sócrates morre com 70 anos de idade, então ele vive até bastante para os padrões da época, e depois o seu pensamento vai ser resgatado por Platão e por Aristóteles. Depois ele vai ser resgatado por Platão e por Aristóteles. Quando a gente for abordar o conhecimento platônico, o conhecimento de Platão, a gente vai falar bastante do Sócrates e dos diálogos socráticos, que é a base aí, que o Platão usa para construir o seu pensamento. Gente, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre o Platão. Até mais.